Olá, esse é o 19º vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística, o que é a PNL e quais são os conceitos básicos dela, eu recomendo que antes de você continuar assistindo esse vídeo, continuar nessa aula, você assista às aulas anteriores, né? Porque aí você já vai ter uma noção melhor de como é que funciona realmente a PNL. Você vai ter a base da PNL. E isso vai te ajudar a compreender esse vídeo e todos os outros que vêm na sequência. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, então chegou a hora de saber mais a respeito da ancoragem. Uma técnica que foi desenvolvida para criar ou para modificar as respostas que são dadas pelo cérebro para determinados estímulos, ok? Desde o momento em que a gente nasce, as nossas escolhas e os nossos comportamentos são reflexos da forma como a gente percebe o mundo. E essa percepção do mundo que a gente tem, né, que cada pessoa tem, é fruto principalmente dos estímulos que ela recebe, que ela recebeu ao longo da vida. A ancoragem é uma das técnicas mais utilizadas da PNL e permite criar ou modificar facilmente reações ou respostas associadas a um estímulo. Inconscientemente, a gente já está exposto e já está fazendo ancoragem. Um exemplo disso seria quando a gente escuta, por exemplo, uma música e se emociona. Porque essa música faz a gente lembrar de alguém ou de uma situação importante que a gente viveu. Isso é uma ancoragem. Essa pessoa ou essa situação importante que você lembra está ancorada nessa música. Essa música que te emociona. Então, quando você escuta essa melodia, as suas emoções retornam no tempo e aí você volta a sentir de repente aquela mesma coisa do passado, uma nostalgia. E a nossa mente cria âncoras de uma forma automática, conforme as emoções que a gente sente. E tanto as emoções quanto as experiências, principalmente as mais intensas, estabelecem âncoras. Aliás, algumas âncoras também podem surgir de repente devido à repetição. Se você dirige, por exemplo, talvez você já tenha notado que parar lá no sinal vermelho simplesmente se tornou um hábito e acontece aquilo até de forma automática. Escreve para mim aqui nos comentários se alguma vez você já ouviu uma música e de repente ficou emocionado, lembrando de alguém ou de alguma situação da sua vida. Se isso já aconteceu, significa que esse alguém ou essa situação ficou ancorada em uma emoção que você viveu justamente escutando essa música. Todo esse processo de percepção, percepção de estímulos, ele acontece inconscientemente, gerando uma alteração no nosso estado emocional. Sentir um perfume, por exemplo, um aroma, pode fazer a gente lembrar, talvez, de alguma coisa que a gente viveu. E pode fazer a gente voltar no tempo, voltar àquele mesmo estado emocional daquele tempo. Naquele tempo que a gente experimentou alguma coisa diferente. Uma determinada época, uma ocasião, uma experiência vivida que está relacionada com aquele cheiro. Se uma situação negativa, por exemplo, tinha um cheiro particular, quando a gente sentir esse mesmo odor, esse mesmo perfume em um outro lugar, em um outro tempo, a gente automaticamente pode ficar chateado, talvez. Porque a gente pode ter uma ancoragem negativa que ficou relativa a esse odor, a esse perfume. Da mesma forma, a gente também pode criar ancoragens positivas para acionar estados emocionais que sejam positivos. Então a PNL tem técnicas que permitem você acessar facilmente um estado emocional que você deseja. A ancoragem permite que você mude o seu estado de espírito muito rapidamente, para sair de um estado mental e passar para outro. De repente um estado mental que naquele momento seja melhor, seja mais útil para você. A técnica da ancoragem é muito similar ao que Pavlov, um fisiologista russo, que foi inclusive ganhador de prêmio Nobel, conseguiu com os seus famosos experimentos. Ele fazia experimentos com cães. O Pavlov tocava um sino cada vez que ele fornecia comida para os cachorros. E esses cachorros ficavam lá salivando quando viam, quando cheiravam essa comida, como uma resposta fisiológica do corpo deles. E aí ele passou a sincronizar o som do sino com a entrega da comida. E depois de algum tempo,
né, repetindo isso, fazendo isso com os cachorros, eles já salivavam ao som do sino, mesmo quando nenhuma comida estava sendo oferecida, porque ao ouvir o sino eles já imaginavam a comida, ou seja, o sino virou uma âncora que fazia os cachorros pensarem imediatamente em comida. Uma âncora é qualquer estímulo que desperta disposição, pensamento, emoção ou algum estado de espírito. Muitas âncoras são criadas inconscientemente e a gente em geral nem percebe, né? E aí não está nem ciente da existência delas. Mas elas têm o poder de mudar o nosso humor instantaneamente ou até de trazer de volta uma memória repentina de muito tempo atrás. Uma âncora pode ser qualquer entrada sensorial, né, como um sentimento, um toque interno, uma visão, um som, um cheiro, um gosto. Para produzir conscientemente uma âncora, propositalmente uma âncora que seja útil, a gente cria algum tipo de estímulo que se transforma nessa âncora justamente quando um estado de recurso é sentido ou experimentado. E a partir daí, esse estado que a gente deseja acessar, ele pode ser sempre ativado através dessa âncora. É a ativação de âncoras que modificam o nosso estado mental para uma forma pré-determinada, que pode ser realizada através, de repente, de um simples toque ou de um estímulo em determinado lugar do seu corpo, né? Por exemplo. Se você criar uma âncora que é ativada toda vez que você apertar a sua orelha direita com o polegar e o indicador direito, então você faz isso aqui, ó, pronto. Você vai ter uma âncora que pode ser acessada facilmente toda vez que você precisar. E assim, uma vez que essa âncora tenha sido condicionada, a gente pode ativar ou disparar ela sempre que a gente queira. E isso vai fazer a gente sentir aquele estado, né? Aquele sentimento desejado que a gente realmente quer sentir naquele momento. É fundamental entender que todos os animais, incluindo nós, os seres humanos, têm a capacidade de perceber estímulos, sejam eles provenientes do ambiente externo ou do ambiente interno. Só que nem todo mundo possui a mesma tendência de percepção com relação aos estímulos sensoriais. Olfato, paladar, tato, visão, audição. É comum que certas pessoas tenham preferência por estímulos visuais, enquanto outras sintam mais os estímulos auditivos, outras tenham mais sensibilidade nos estímulos olfativos e assim vai. Por isso, durante o processo de ancoragem, são estabelecidas âncoras específicas para cada um dos tipos de estímulos que podem existir. Então, a gente pode criar, por exemplo, as âncoras visuais, que são aquelas que consistem nos estímulos desencadeados por processos visuais. Como, por exemplo, ver uma fotografia, né? Uma fotografia que carrega lembrança lá de um dia feliz em família, um filme, um desenho animado que de repente te faz lembrar da sua infância lá com seus amigos. Depois, tem as âncoras auditivas, que despertam uma resposta por meio dos sons. O canto dos pássaros, por exemplo, que pode te trazer a lembrança de uma viagem especial, uma música que te faz lembrar do Natal com a sua família, uma buzina, né, uma buzina que você escutou na rua, que de repente lembra o som da buzina do seu primeiro carro. Esses são alguns exemplos dos estímulos por meio da audição. E tem também as âncoras sinestésicas, que se referem aos sentimentos guardados de experiências táteis, experiências corporais, né? Deitar na cama, por exemplo, e ter uma sensação de quando você era criança, ou deitar na grama e lembrar de momentos que você teve em família, no jardim da sua casa. E por último, tem ainda as âncoras olfativas ou gustativas, né? Que seriam relacionadas ao olfato e ao paladar. E aí um exemplo pode ser o cheiro de terra molhada da chuva, que lembra aquela viagem em família que foi feita para o interior, ou o cheirinho do pão, que lembra os cafés da tarde que você tomava lá com a sua avó. Então são através dos nossos sentidos e dos estímulos sensoriais que a gente cria âncoras. E essas âncoras são formadas de forma inconsciente ou automática, mas também podem ser de forma intencional. E a técnica da ancoragem na PNL é justamente para que você possa criar de forma intencional algumas âncoras para que você possa acessar sempre que você quiser, sempre que você precisar ter aquela determinada sensação ou que você queira mudar o seu estado emocional. E aí, para realizar a ancoragem,
O primeiro passo é a identificação do estado emocional que você deseja, que pode ser de tranquilidade, de bem-estar, paz, euforia, alegria, ou seja, praticamente qualquer estado emocional que você realmente deseja. Então, seja qual for o seu objetivo, o primeiro passo importante é a concentração naquilo que você realmente deseja. E como é que eu ativo um estado, né? Para conseguir aquele recurso, aquele sentimento que eu quero? Como é que eu faço para criar essa âncora? Então pense uma memória na qual você tenha vivenciado o estado que você quer recapturar e mergulhe totalmente nessa memória, recordando vividamente tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, como se você estivesse lá mais uma vez naquele tempo no passado, revivendo tudo aquilo. E se não tem nenhuma situação, talvez, na qual você tenha lembrança desse recurso que você deseja para sua âncora, não se preocupe. Você pode obter o recurso que você quer simplesmente se imaginando numa situação em que você acredite ter esse recurso, ok? E qual é o estado emocional que normalmente a gente deseja ter? Porque para realizar a ancoragem, é preciso identificar o estado emocional que a gente deseja ter, tá? E o desejo mais comum qual seria? Normalmente é voltar para o estado de tranquilidade, de bem-estar, de paz, ou um estado de alegria, de euforia, certo? A gente normalmente quer mudar do negativo para o positivo. O importante é se concentrar naquilo que a gente realmente quer e nunca no que a gente não quer. Se eu penso, por exemplo, não quero ver um gato amarelo, o meu cérebro vai criar a imagem de um gato amarelo. Por isso, seria um erro, né, completo dizer, eu não quero ficar nervoso. Porque o cérebro não identifica a negação e ele aceita a palavra nervoso. Então muda a negação para quero ficar tranquilo. Enfim, para criar uma âncora, escolha o sentimento e busque na sua memória um momento que contenha a emoção que você deseja. Ok? Busque imaginar essa cena, como se você realmente estivesse naquele lugar, como se realmente estivesse naquele momento imaginado, vendo, ouvindo e sentindo tudo. As âncoras são um recurso excelente para a construção de hábitos e também auxiliam inconscientemente no aumento da competência de qualquer processo. Então, depois que você decidir qual é a âncora que você quer instalar, qual é a âncora que você deseja, o próximo passo é dar o estímulo que deve ser fácil de repetir. Ele deve ser discreto, né? Para que você possa acionar a qualquer momento sem ninguém perceber, sem ninguém ver o que você está fazendo. Esse estímulo pode ser, de repente, encostar a ponta do seu dedo polegar no seu dedo indicador, ó, enquanto você vivencia o sentimento. Cada vez que você fizer isso, né, e soltar os dedos e respirar fundo, você pode, de repente, acessar essa emoção. Ou pode ser ficar abrindo e fechando a mão num ritmo calmo, sem ninguém ver, ou forçar os dedos dos pés no chão. Enfim, tem que ser um estímulo que seja fácil de executar e que não chame a atenção dos outros. Depois da definição do estado pretendido que você quer e do estímulo que você vai utilizar como âncora, é hora de fazer associação entre eles. Vou te dar um exemplo, tá? Imagine a questão do medo de falar em público. Vamos supor que a pessoa tem medo de falar em público. Então imagine uma mulher que a gente vai chamar aqui de Maria, e a Maria é uma mulher de 20 anos, e ela sempre teve vontade de progredir na empresa, mas sempre que é solicitado para ela falar em público, ela trava. Simplesmente trava. Dá gagueira, fica com a mão suando, tem aquele famoso branco. Depois de fazer um curso de oratória e depois de aprender a técnica da ancoragem, a Maria começou a praticar. E aí, visualizando a cena perfeita de como ela gostaria de se sentir ao falar em público, ela fez a associação desse sentimento, dessa emoção, com o estímulo que deveria acionar isso. E ela adotou o estímulo de tocar a ponta do nariz. E como resposta a esse estímulo de tocar a ponta do nariz, ela buscava o sentimento de tranquilidade e confiança, porque ela fez essa associação. Perceba que ela instalou uma âncora sinestésica. E com o estímulo dado, ela ancorou um momento que ela se sentia segura e que ela conseguia falar. Ela ficava tranquila, confiante e se tornava uma boa oradora.
E o resultado disso foi que a Maria passou a conseguir se apresentar em público da melhor forma, passando a receber elogios sobre o seu desempenho, sobre a sua dicção, a sua naturalidade, persuasão, etc. Então, você pode criar diversas âncoras para diversas situações. Vamos criar uma âncora para relaxar e para dormir bem à noite, por exemplo. O importante é identificar o estado emocional que você deve se encontrar para realizar essa ancoragem. Então, o próximo passo é pensar em qual situação passada você estava tranquilo, relaxado, e imaginar essa cena com todos os detalhes possíveis. Imagine, por exemplo, que você foi à praia num domingo de manhã e você deitou lá na toalha, né, com o teu traje de banho e tal, e estava lá relaxado, ouvindo o som das ondas, sentindo aquele calorzinho do sol na sua pele. O dia deve ser imaginado com todos os detalhes, todos os detalhes. A cor do céu, os cheiros, as roupas, os acessórios, os sentimentos. Pratique e aplique muitas vezes a ancoragem e ela vai se tornar automática. Então, enquanto você imagina esse dia relaxante que você estava lá, coloque a sua mão no peito, né? Para que a sua mente associe esse movimento à situação que você está imaginando. Quanto mais detalhes você imaginar e quanto mais repetições você fizer, mais visualizações, melhor vai funcionar. Assim, toda vez agora que você colocasse a mão no peito, você iria se sentir mais tranquilo e mais relaxado. Porque isso ficou conectado. E o gesto de colocar a mão no peito é só um exemplo. Você pode escolher qualquer gesto da sua preferência, como apertar um dedo, pegar no pulso, estalar os dedos, apertar a orelha, qualquer coisa. Os atores, por exemplo, estão muito acostumados a mudar de um estado emocional para outro em questão de minutos, de segundos. Por quê? Porque eles dominam as suas emoções extremamente bem. E eles utilizam a técnica de ancoragem inconscientemente, normalmente sem perceber. Por exemplo, quando eles trocam de roupa para atuar, normalmente eles já mudam as suas emoções. A ancoragem está na troca de roupa, porque elas associam essas roupas ao ensaio que elas participaram. E aí a mente lembra que com essa roupa as emoções são diferentes. Então, se você já teve uma boa experiência com alguma roupa em particular, por exemplo, quando você tiver que enfrentar uma situação desagradável, uma situação difícil, talvez usar essa roupa pode ser uma forma de você se sentir melhor, se sentir mais seguro. A técnica da ancoragem, com certeza não faz milagres, tá? Mas ela contribui sim para o bem-estar das pessoas. Uma vez que a mente é o motor que movimenta o corpo, você condicionando a sua mente, você consegue dominar o resto. E o melhor estado para você ancorar é um estado que ocorre naturalmente. Por exemplo, vamos supor que você está rindo lá de uma piada que acabou de ouvir. Você pode associar imediatamente esse estado, na hora que ele está acontecendo, a um estímulo que sirva como âncora. Como estalar o dedo, por exemplo, apertar a orelha, enfim, alguma coisa assim. E associando esse momento a um estímulo que sirva para você disparar esse momento, disparar esse estado emocional, sempre que você quiser, você está criando uma âncora. E se você deseja criar uma âncora para um estado específico qualquer que você nunca experimentou, você pode também pensar em alguém que você conhece que tem essa qualidade. Então imagine como se estivesse no lugar de uma pessoa lá e assumindo a fisiologia dela, os sentimentos dela. Essa pessoa pode ser real ou imaginária. É isso. Agora é só você começar a praticar o uso da ancoragem de uma forma intencional. Lembre sempre que cada pessoa tem as suas próprias necessidades, as suas próprias peculiaridades. E por isso, as âncoras que funcionam bem para uma pessoa podem não funcionar tão bem para outra. Você precisa se conhecer e você precisa identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e se desenvolver e desenvolver ferramentas do seu funcionamento do inconsciente. Depois de entender melhor quais são as âncoras que funcionam para você, coloque elas em prática. As suas âncoras podem ser ativadas em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Use esse conhecimento que você está adquirindo agora com sabedoria. O meu nome é Rafael Rueda Milmo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Aqui tem muito conteúdo de qualidade. Inscreva-se no canal Seja Brilhante. E na próxima aula do curso gratuito de PNL, você vai conhecer e vai começar a se aprofundar ainda mais no conhecimento e nas técnicas que vão permitir você evoluir e passar para um próximo nível.
Então, se você continua interessado em aprender PNL, se você quer mudar a sua condição de vida, se você quer ter cada vez mais sucesso, cada vez mais prosperidade, inscreva-se no canal, assista os próximos vídeos e pratique os ensinamentos.